Olá, bom dia a todos e todas. Satisfação recebê-los virtualmente aqui para mais essa edição do nosso Café Tributário. O Café Tributário é uma iniciativa da área tributária do Madrona Fialho Advogados, para a gente debater atualidades tributárias com os clientes, colegas, amigos e quem mais se interessar. Eu sou Paulo Andrade, um dos sócios da área tributária do escritório, e hoje estou aqui na companhia luxuosa de dois dos meus queridos sócios da área, Pedro Magalhães, Patrícia Lima. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pati. Tudo bom? Bom dia, Paulo. Bom dia, Bom Patrícia. dia, Paulo. Bom dia, pessoal. Legal. Áudios funcionando muito bem. Para quem não os conhece, o Pedro é um dos sócios da consultoria tributária. A Pati é uma das sócias do contencioso, o que significa que temos aqui todas as expertises e ferramentas para a gente enfrentar o tema que nos desafia hoje, que é o tema da tributação dos incentivos de ICMS pelo Imposto de Renda e pela CSL. Esse é um tema bastante conhecido de todos, né? Certamente o tema mais rumoroso desde o inesquecível ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, já muita água já passou debaixo dessa ponte. E o último capítulo desse assunto nós vivemos no final de abril, né, quando o STJ julgou o tema repetitivo 1182. E é em torno dele que a gente vai debater aqui. Já, né, esclareço um aspecto muito importante: o acórdão desse julgamento ainda não foi publicado, o que confere a esse debate, a qualquer debate sobre o assunto nesse momento, um caráter ainda bastante especulativo, né? Precisamos ter essa consciência. Então, eu vou mediar esse bate-papo com o Pedro e com a Patrícia, e nós vamos, enfim, organizar essa hora aqui de debate, acho que em 4 grandes blocos, né? Primeiro, a Paty vai fazer um rápido histórico da evolução legislativa do tema desde 2017, para a gente aquecer os motores, retomar o contexto e ficarmos todos na mesma página. Depois, já entrando, né, nas questões do julgamento do tema 1182, a Paty vai fazer uma abordagem de quais são as certezas desse julgamento, quer dizer, quais são as ilações que a gente já pode fazer com um bom nível de segurança, mesmo nesse momento. No terceiro bloco, o Pedro vai falar das incertezas do julgamento, quer dizer, quais são os pontos que a gente considera ainda bastante nebulosos, sensíveis e como lidar com eles. E, por fim, no último bloco, a Paty retoma o microfone para falar um pouquinho da famigerada cartinha da Receita Federal, que muita gente recebeu, falar um pouquinho das estratégias processuais recomendáveis aqui nesse momento. Então, esse é o roteiro dos trabalhos dessa hora aqui de bate-papo. Espero que seja bastante útil para todos. A nossa interação vai ser através do Q&A, essa ferramentazinha aqui no canto, né, inferior da tela, do lado do chat. Nós gostamos muito de perguntas, então estejam todos super à vontade para ir fazendo, né, perguntas, ponderações por essa ferramenta. Eu vou cuidar aqui de fazer a recepção dessas interações e passando para os palestrantes. O que a gente não puder abordar já durante a própria exposição, a gente aborda ao final. Então é isso, sem mais introduções, passo a palavra para Paty. Paty, querida, vamos que vamos. Bom dia, pessoal. Bom dia, Paulinho, Pedro. Vamos começar que esse tema, como o Paulo já adiantou, promete ser o próximo semestre no PIS na COFINS, e cheio de, né, de detalhes, e o julgamento termina, mas acaba ficando algumas arestas aí para a gente resolver. Eu tive um probleminha aqui, vou pedir então ao Pedro para me ajudar aí passando. Só a gente vai começar fazendo uma recapitulação do tema. Vale lembrar, né, na jurisprudência, a questão da exclusão do crédito presumido, ela acabou sendo tratada diferente da exclusão dos demais benefícios fiscais estaduais. E para a gente entender o julgamento repetitivo, acho que vale a pena a gente rememorar um pouco como isso começou. Lá em 2017, nós tivemos, então, um precedente do STF dizendo que a matéria era infraconstitucional
e ele estava se referindo à exclusão do crédito presumido, e que, portanto, não tinha repercussão geral. Isso é uma informação importante para a gente entender que a palavra final sobre esse tema vai ser dado pelo STJ. Temos, na sequência, ainda em 2017, Pedro pode ir passando para... Ainda em 2017, nós temos, então, o primeiro grande precedente do STJ sobre o tema, é um precedente que foi firmado na primeira sessão, e que assentou a ilegalidade da inclusão da incidência do crédito presumido na base do IR da CS. Esse é o precedente que todo mundo conhece, que foi o mais comentado e que foi o início, o grande início dessa discussão. O que é importante a gente entender desse precedente? Primeiro detalhe dele, que ele não é um repetitivo, tá? Embora ele não seja um repetitivo, ele é uma decisão da primeira sessão e tem sido largamente aplicado pelos ministros do STJ e pela jurisprudência pátria. Quando o STJ, nesse julgamento, diz, e esse é um ponto que a gente começa a entender toda a discussão, ele diz que a inclusão do crédito presumido viola o Pacto Federativo, ele acabou dizendo, então, que o crédito presumido está fora do campo de incidência do IR da CS. E isso é uma informação importante, porque se ele está fora do campo de incidência do IR da CS, pouco importa se existe ou não existe uma lei federal determinando a exclusão. E pouco importa se tem requisitos a serem cumpridos ou não, porque o STJ determinou que, para o crédito presumido, ele está fora do campo de incidência. Nós temos, então, esse julgamento de 2017. Em 2019, nós temos a reafirmação, né, dessa questão da exclusão, e agora já com a superveniência sobre a alegação de fato novo da Lei Complementar 160. O que acontece nesse julgamento? A Fazenda Nacional tenta, né, uma nova tese para dizer, olha, existe uma lei complementar, ela estabelece requisitos, ela prevê a possibilidade de exclusão do crédito presumido de ICMS, desde que cumpridos alguns requisitos. E eu quero que esses requisitos sejam cumpridos também para o crédito presumido. Nesse meio tempo, inclusive teve uma decisão, tá, do Camper, aplicando a lei complementar também para o crédito presumido, a questão subiu para a primeira sessão, e se definiu, mais uma vez, se reafirmou que o crédito presumido está fora do campo de incidência. Se ele está fora do campo de incidência, ele não pode ser alcançado pelo IRCS, não tem que se falar em cumprimento de qualquer requisito, né? Porque a não tributação dele decorre da questão relativa à violação do Pacto Federativo, e não porque existe uma legislação que permita essa exclusão. Então, o que o STJ falou nesse momento, e foi uma decisão bastante importante, é que a superveniência da lei complementar era irrelevante, né? Ele está fora do campo de incidência, pouco importa se existem condições ou não serem cumpridas, o contribuinte não precisa se ater à legislação federal para fazer a exclusão. Esse foi um momento importante, porque tira das mãos da União Federal qualquer possibilidade de alterar a legislação para passar, por exemplo, a não permitir a exclusão, né? Em relação ao crédito presumido, isso passa a não ser possível, na medida que ele está, mais uma vez, fora do campo de incidência. Definida a questão do crédito presumido, começou-se, então, a discussão dos demais benefícios. Os contribuintes, né, vendo a possibilidade de estender esse julgamento, esse racional do crédito presumido, começaram, então, a entrar para também excluir os outros benefícios fiscais, independentemente do cumprimento de qualquer requisito, em função do fato de que há violação do Pacto Federativo, tentando, então, uma decisão judicial que autorizasse essa exclusão independentemente do cumprimento de qualquer requisito. Nós tivemos 2 julgados em 2022, o primeiro foi o da primeira turma, de relatoria da Regina Helena, e nesse os contribuintes foram vencedores. Lá, a Regina Helena aplicou o mesmo racional do crédito presumido,
Para o incentivo fiscal, que era específico, era um diferimento com uma isenção, né? O tributo era diferido e o contribuinte, quando pagava, não precisava pagar com todos os acréscimos, então existia uma isenção ali dos acréscimos, e fato é que, nesse julgamento, a primeira turma decidiu que aquele racional do crédito presumido se aplicava. O que isso significa na prática? Na prática, o que a Regina Helena, né, e a primeira turma disseram, né, nesse julgamento é que o contribuinte podia fazer a exclusão desse benefício, né, então, dos demais benefícios, sem cumprir qualquer requisito, sem observação de uma legislação específica, porque, mais uma vez, estaria fora do campo de incidência do IR-DCS. Quase que na sequência, veio, então, a segunda turma e adotou uma posição diametralmente oposta. Só para lembrar, dar uma pitada aqui para quem não acompanhou, a segunda turma também tinha um posicionamento contrário à exclusão do crédito presumido. Então, historicamente, a segunda turma não abona essa tese. Essa é uma tese muito ratificada pessoalmente pela ministra Regina Helena e pela primeira turma. Bom, veio então a segunda turma, lembrando, para decidir agora se aquele racional do crédito presumido, fora do campo de incidência, não tem que cumprir nenhum requisito, também se aplicava para os demais benefícios, e a segunda turma disse não, não se aplica. Nesse julgamento, eles definiram 3 pontos. Era um julgamento simples de turma. Primeiro, disseram que aquele racional do crédito presumido não se aplicava para os demais benefícios. Em segunda mão, disseram que, embora aquele racional não se aplicasse aos demais benefícios fiscais, o contribuinte poderia, sim, fazer a exclusão, desde que cumprisse as condições previstas lá no artigo 30 da 12973, que é basicamente fazer a reserva, não distribuir. Então, esse foi a definição do acordo. Veio, então, a União Federal, entrou com embargos declaratórios para discutir um ponto relevantíssimo, que é o seguinte: ok, mas para mim, União Federal, cumprir os requisitos do artigo 30 significa verificar se aquele benefício é um benefício que tem o que a gente chama de contrapartida, ou seja, é um benefício que foi concedido em contraponto a um incentivo para um estímulo à implantação ou à expansão de um empreendimento. Ou seja, o Estado te deu um benefício e você se comprometeu a fazer uma implantação de algum empreendimento ou expandir esse empreendimento. Então, é o que a gente chama, aqui entre a gente, né, de benefício com contrapartida. E isso era muito relevante porque a maior parte dos benefícios estaduais, sobretudo aqueles que não são crédito presumido, isenção, eles não têm essa contrapartida. Muitas vezes se dá uma isenção em função de um alimento que precisa ser mais consumido, enfim, em razão de outras características, e não se prevê qualquer contrapartida por parte da empresa que vai usufruir. Só complementando, Então, Pati, tá? às vezes, se a gente pegar os benefícios dos anexos 1 e 2 do regulamento aqui de São Paulo, que são as isenções de base de cálculo, não tem contrapartida nenhuma, né? Os benefícios com contrapartida são normalmente aqueles ligados à guerra fiscal, né? Aqueles Regime benefícios especial. daqueles programas, né, de incentivo concedidos por os estados menos industrializados. Então, é um nicho muito, muito menor, né? Então, exatamente. E a União estava defendendo arduamente esse ponto, justamente porque ele praticamente esvaziaria essa possibilidade de exclusão, né? Se isso passasse. E aí, nos EDs, a segunda turma diz, não tem que... A União Federal não tem que estabelecer uma distinção entre os benefícios fiscais que são estabelecidos com alguma contrapartida, daqueles que não são. Por quê? Porque o artigo 30, ele fez justamente o contrário, ele colocou todos esses benefícios como possíveis de serem excluídos da base de IRCS, ou seja, ele acabou com aquela discussão antiga, né? Quem está aqui nos acompanhando e é
e é mais ou menos aqui da nossa idade, acompanhou muito isso, né, da questão se é um subsídio de investimento, se é de custeio, e ninguém conseguia excluir. Então, o que ele diz é o seguinte, não, esse é um requisito que não tem que ser cumprido, o artigo 30 veio justamente para isso, para colocar todos esses benefícios na mesma cesta. Então, cumprindo os requisitos, que é a reserva e a não distribuição, pode ser excluído. Então, embora esse precedente ele tenha sido muito noticiado como um precedente negativo, porque ele não estendeu o racional do crédito presumido, ele teve esse ponto de evolução jurisprudencial muito interessante. Bom, o que acontece? Temos uma posição da primeira turma, temos uma posição diferente da segunda turma, o STJ decide, então, reconhecer um repetitivo, tombar 2 respes, a sistemática do repetitivo. E, no primeiro momento, o que ele fala? O que nós vamos decidir nesse repetitivo? Tá? Nós vamos decidir se aquele racional do crédito presumido se aplica aos demais benefícios. Ou seja, se eu posso excluir os demais benefícios da base de incidência do IR da CS, independentemente de existir uma norma legal federal autorizando, independentemente do cumprimento, porque estaria violando a questão do pacto federativo e, portanto, fora do campo de incidência. Então, o que era objeto do julgamento? Se é necessário cumprir os requisitos legais para exclusão dos benefícios fiscais. Quais benefícios? Todos aqueles, exceto do crédito presumido. Tá? Não estava em julgamento, e eu estou reiterando isso, porque eu já tive algumas interações com alguns clientes, não estava em julgamento a questão do crédito presumido. Crédito presumido, a jurisprudência afirmada continua rígida. Ou seja, dá para dizer que não havia o risco da gente ir buscar a lei e voltar tosqueado, né? Quer dizer, não tinha. Ao ensejo de apreciar a exclusão dos demais benefícios, não se corria o risco de se haver um retrocesso em relação ao próprio crédito presumido. Lembrando que o crédito presumido não foi decidido em repetitivo, né? Então... Sim, não tinha esse risco. Isso, assim, estava muito claro na decisão do relator, quando ele delimitou a controvérsia que seria decidida, mas também foi dito isso durante o julgamento, verbalmente, os julgadores, né, falando, lembrando que nós estamos, não está em discussão a exclusão. Então, assim, para ficar bem claro e para não ter dúvida de que esse julgamento ele não abarca a exclusão do crédito presumido. Então, o que era objeto? O que era objeto era saber se os demais benefícios fiscais, e aí quando eles colocaram isso na decisão que delimitou a controvérsia, colocaram imunidade, que não é um benefício, mas incluir redução de base de cálculo, redução de alíquotas, isenção, imunidade, enfim, entre outros, para decidir se precisava cumprir ou não o requisito. E aí aqui eu vou fazer um parênteses para a gente já ir entendendo um pouco esse racional. Quando a gente diz, tem uma segunda camada, quando a gente diz que precisa cumprir os requisitos para fazer exclusão, nós estamos dizendo, numa segunda camada, que essa exclusão só é possível porque existe uma lei, o artigo 30 da 12973, não, né? Que existe uma lei federal que autoriza essa inclusão. E quem dá pode tirar. Então, quando a gente fala que se tem que cumprir os requisitos, tem uma segunda camada de racional aí que é importante. A gente vai retomar esse ponto um pouquinho mais para frente. O que não era objeto do julgamento? Saber se pode ou não excluir. Porque poder excluir está no artigo, né, 30, desde que cumpridos os requisitos, existiu uma discussão de quais requisitos cumprir. Mas isso, né, poderia excluir, sempre foi possível. O crédito presumido não estava em julgamento, e o PIS e a COFINS. Tem algumas pessoas lembrando, e a gente está falando de IRCS, né? Que o PIS e COFINS, só lembrando, ele está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, um julgamento que, inclusive, já iniciou e foi interrompido por um pedido de vista. Pessoal, se tiver alguma dúvida, se ficou, vocês podem ir mandando questionamento aí dentro do... como chama mesmo, Paulinho? Q&A. É isso aí.
Podem ir mandando questionamento, que se for necessário a gente retoma, esclarece. Estamos chegando ao fim aqui da retomada do histórico. E aí, agora, vamos para a tese definida. Né? Todo mundo sabe que foi um julgamento emocionante, muito interessante de ser assistido, teve a cautelar lá do Supremo, teve interrupções, muitas sustentações orais, mas ele finalizou com 3 pontos, com a tese definida, como é um repetitivo, tem tese definida, em 3 pontos. O primeiro ponto é impossível aplicar o racional do crédito presumido de ICMS para os demais benefícios. Né? O relator parece que vai esclarecer isso melhor no acórdão, mas ele diz que para os demais benefícios, na verdade, não existe um dispêndio, os estados não abrem mão de valores, porque ele acaba conseguindo recuperar durante a cadeia, o que não acontece com o crédito presumido. Mas seja como for, pela razão, né, que será disposta no acordo, o fato é, esse ponto os contribuintes perderam. Então, hoje, existe um repetitivo que diz: não se pode excluir os demais benefícios da base de cálculo do IR-CS, salvo se atendidos os requisitos da lei. Ou Artigo 10 da Lei seja, Federal. o Pacto Federativo, a tese do Pacto Federativo só se aplica ao crédito presumido. Né? A Basicamente tese é do isso. Pacto Federativo só se aplica para o crédito presumido, né? Para quem quer excluir o crédito presumido sem atender os requisitos da lei, ela pode, obviamente, né, gente, tem uma ação judicial para discutir o tema, isso não é um repetitivo, não tem efeito erga omnes, a Fazenda Nacional não reconhece. Então, quando a gente fala que pode, pode, no sentido de que precisa entrar com uma ação judicial para obter esse direito, mas está muito definido na jurisprudência de que o crédito presumido não pode ser tributado sob pena de violação do Pacto Federativo. O crédito presumido não tem que cumprir nada, simplesmente faz a exclusão. Mais benefícios? Não. Né? O que eles decidiram está dentro do campo de incidência do IR-CS. Ou seja, se a União quiser, ela pode tributar. Contudo, hoje, existe um dispositivo, um artigo 30, que durante o julgamento foi classificado como uma isenção federal, que diz que, se o contribuinte cumprir os requisitos dispostos na lei, ele pode excluir os demais benefícios da base de IR-CS. Então, assim, esse é um ponto relevante, porque ele foi noticiado, esse julgamento, eu tenho algumas críticas em relação a como ele foi noticiado pela mídia, como se o STJ tivesse fechado a porta, né, para essa exclusão. E não, ele não deu tudo que os contribuintes gostariam, mas ele autorizou textualmente, né, a realizar a exclusão, disse, então, que precisava cumprir os requisitos do artigo 30. E aí tem aquela segunda camada, que é uma discussão entre o fisco e os contribuintes. Ok, quais requisitos? Porque, para mim, contribuinte, o que está na lei é fazer reserva e não distribuir. Para a Fazenda Nacional, o Pedro, se você quiser, pode passar para o ponto 2, que isso vai estar no ponto 2. Deixa eu só fazer uma interrupção, Patrícia. Eu tinha, nesse ponto aqui, eu queria comentar uma coisa, tá? Ficou definido, então, no ponto 1, né, esse direito, mais do que evidente, de proceder à exclusão, inclusive de outros benefícios, inclusive isenção, redução de base de cálculo, etc., desde que cumpridos os requisitos. Mas é muito comum que empresas não contabilizem esses benefícios. Vamos dar, por exemplo, a isenção. Perfeito. Né? A isenção, muitas vezes, ela não aparece na contabilidade da empresa. Simplesmente, se a empresa não tem que pagar ICMS, o que ela faz é simplesmente nunca registrar uma despesa de ICMS. Só que, ao fazer isso, o benefício não aparece na contabilidade, ele fica obscuro na contabilidade. Então, para poder se valer da exclusão em relação a benefícios que não são crédito presumido, e aqui me valendo de uma distinção até um pouco infeliz do STJ, mas aqui vai ser útil para explicar, entre benefícios positivos e benefícios negativos.
né? O STJ entende que o crédito presumido é um benefício positivo, e foi até por isso que ele distinguiu o crédito presumido de todos os demais. Mas os benefícios negativos seriam aqueles que, diferente do crédito presumido, não tem um registro contábil necessariamente ali no ativo. Pelo menos é assim que muitas empresas tratam. Mas, para ele aparecer na contabilidade, existe um procedimento, e não é contabilidade criativa, não, é um procedimento chancelado pela Receita Federal, tanto em solução de consulta, na solução de consulta COSIT 55 de 2021, quanto na própria Instrução Normativa 1700 de 2017. Você verificar lá no artigo 198, ela diz lá muito claramente. Ele fala em subvenções, inclusive isenção, reconhecidas no resultado como observância das normas contábeis. A Receita Federal dizendo que as subvenções, inclusive isenção, que seria o benefício negativo, passa pela contabilidade. E como que ele passa pela contabilidade, então? Isso, a solução de consulta COSIT 55 de 2021, com todas as ressalvas de que a Receita Federal não presta consultoria em contabilidade, mas ela diz, um jeito muito comum de fazer isso é você contabilmente registrar uma despesa correspondente ao ICMS que seria devido se não tivesse a subvenção, né? Em contrapartida, registrar uma receita de ICMS pelo exato mesmo valor, e essa vai ser a receita de subvenção, e essa receita de subvenção, aí deixando então um pouco de lado a contabilidade, indo para um ajuste específico fiscal no LALUR, é excluído do LALUR, faz um ajuste fiscal no LALUR. Então, como resultado disso, você tem a despesa do ICMS na contabilidade, a receita da contabilidade mais excluída. Então, aí você gera o efeito do benefício da subvenção na contabilidade e nos livros fiscais. Isso é relevantíssimo para conseguir usufruir desse benefício. Esse ponto que o Pedro trouxe é super relevante mesmo. A gente teve várias interações, eu, Paulo, Pedro, com clientes que gostariam de aproveitar, gostariam de cumprir os requisitos, mesmo antes do julgamento do STJ, mas não estavam conseguindo visualizar como uma isenção geraria esse benefício. Por quê? Em regra, né, as empresas já registram sem a despesa do benefício, eu falo que registra pelo líquido. E esse ponto dessa compreensão, que teria que registrar como despesa o valor como se o tributo, né, o tributo estadual incidisse, foi o grande, talvez, desafio dessa comunicação entre jurídico e contábil, né, porque talvez, mas existe uma série enfim, de normativos, inclusive da Receita, que esclarecem isso, mas esse é um ponto relevante, se alguma empresa ainda tem dúvida, ou está desconfortável, a gente sentiu um desconforto muito grande, né, de várias empresas, principalmente o pessoal da parte fiscal, e estava vendo ali uma forma de contabilização que não era a usual. Mas só para dar essa tranquilidade, existem vários normativos que corroboram e esclarecem o ponto. Então, obviamente, para fazer exclusão, a empresa precisa registrar da forma que o Pedro falou, ou seja, registrar a despesa como se não tivesse tido benefício, depois a receita, e você vai ficar com a despesa na hora da parte fiscal e a receita você vai excluir. Paty, chegou aqui uma perguntinha, talvez ela vá ser abordada um pouco mais adiante lá pelo Pedro, mas já para não deixar sem resposta aqui. Redução de base de cálculo do ICMS com fundamento em um convênio sem contrapartida pode ser excluído após o tema 182, quer me parecer que esse é justamente uma situação ainda um pouco nebulosa, que é, né, quer dizer, exclusão de outros benefícios que não o crédito, numa situação em que não há contrapartida. Eu acho que talvez o Pedro vá abordar, porque é justamente o tal do item 3 da tese que torna a coisa meio nebulosa, mas o que você acha? Eu acho que esse ponto a gente vai responder para quem perguntou, não sei se aparece É o Hélio. O Hélio, esse é o ponto 2. Então, a questão ok. Né? Então, o ponto 1 fixou, só para fins de raciocínio, retomando que você não pode aplicar o mesmo racional do crédito presumido, mas pode fazer exclusão, desde que cumpridos os requisitos. Aí vem a discussão. A Receita Federal fala que um dos requisitos é que aquele benefício tenha que ter uma contrapartida, ou seja, na verdade, tenha sido concedido
como estímulo à implantação, ele fala implantação e expansão, tá, de empreendimentos. E aí o STJ, o ponto 2 da tese fixada, para que a exclusão desses benefícios relacionados ao ICMS, do crédito presumido, os demais, a Receita Federal não pode exigir a demonstração de que a concessão desse benefício tenha sido dada, né, como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Ou seja, ela diz aí, nesse ponto, que a Receita não pode existir uma contrapartida, ou seja, uma prova de que aquele benefício tenha sido concedido para a expansão e implantação de empreendimentos. Ele está reafirmando, Pedro, pode passar um pouquinho para frente. Ele está reafirmando o que a segunda turma já tinha dito, tá? Está reafirmando, mais uma vez, que a distinção entre subvenção para custeio e... O Pedro, pode ir passando só para ficar negritado, pessoal. A distinção entre a subvenção para custeio e a subvenção para investimento, ela é irrelevante, né? Porque o artigo 30 na verdade, tornou-se as duas figuras a mesma, tem uma presunção para fins de exclusão. E nesse aspecto, aí sim, nesse aspecto, os contribuintes ganharam. Então, aquela solução de consulta da Receita 145, ela foi repetida em várias outras soluções, tá? Que ela diz que não pode ser isso, mesmo que é feito a reserva, mesmo que não distribuído, não poderia excluir os benefícios fiscais estaduais que não tivessem como norte, como âncora, o estímulo à implantação ou expansão de empreendimento. Esse entendimento da Receita foi superado, né? Foi debatido, extensamente debatido no precedente lá da segunda turma, também reafirmado aqui como fixação de tese. Então, esse ponto foi superado. E a Receita, para quem acompanha esse tempo há mais tempo, a gente teve a oportunidade de trabalhar alguns termos de intimação, ela pedia comprovação específica, ela queria que você comprovasse que o benefício prevesse uma contrapartida e que você cumpriu, né? Então, esse ponto da contrapartida para estímulo à implantação ou à expansão de um empreendimento, esse foi super favorável aos contribuintes, e com isso foi superado esse entendimento da Receita, lastreado na 145. Aí vem o mal, né, daqui a pouco. Mas deixa eu te provocar um pouquinho aqui. Claro. Você acha que, a depender da interpretação que se dê para o item 3 da tese fixada, será que a gente não pode entender que o item 3 meio que avacalhou o item 2, que estaria sepultando essa exigência que... Eu tenho, o Paulo está adiantando um pouquinho, mas já vale a pena a gente conversar. O item 3 acaba... Ele foi algo, primeiro, que apareceu muito durante o julgamento, era uma novidade, e a gente ainda não sabe todos os contornos, porque o acordo ainda não foi publicado, ele não foi debatido. Eu tenho, né, uma posição mais positiva em relação ao tema. Eu não acho que o item 3, o Pedro quiser até passar para o item 3, pessoal, ler. Quando fala item 3, é o item 3 da fixação da tese. Eu e você fizemos tese e antítese, e o Pedro vai fazer a síntese para ti sobre esse tá. item. Então pode voltar lá no item 2, o Pedro. Eu não acho que o item 3 ele vai reduzir o alcance desse ponto 2, tá? Eu acho que a Receita hoje realmente não pode te intimar para pedir, para você indicar o benefício fiscal, indicar que ele tem uma contrapartida. Eles chegavam a intimar no sentido de que você precisava ter um benefício fiscal específico para você. Não podia ser, por exemplo, lastreado numa lei estadual, tinha que ser um específico, um regime especial, e você tinha que provar que aquele regime especial tinha previsão de aumento de emprego, produtividade, enfim, alguma coisa, e você tinha que provar que tem cumprido aquelas metas. Então, nesse sentido, eu acho que não. Mas
a gente vai ver aí um pouquinho mais para frente, o item 3 tem alguns pontos nebulosos, sim. Ou seja, mas é possível, né? Acho que a gente precisa guardar um pouco a cena do É, próximo capítulo para poder ser mais assertivo ao dizer se sim ou se não. vou lembrando aqui que ele está falando de uma contrapartida de estímulo à implantação e expansão do empreendimento, não seria manutenção do empreendimento. Então, o que o STJ falou é essa regra, né, esse requisito, essa condição que a Receita Federal criou a partir da ilação lá do artigo 30, ela não existe. Não Então, tem quer dizer, para a gente responder objetivamente ao Hélio, eu diria, olha, o seu caso convém um pouquinho de cautela, um pouquinho mais de paciência, vamos esperar para aplicar o acordo, eventualmente embargo de declaração, porque essa questão da contrapartida é o ambiente ainda um pouco cinzento, né? Eu pessoalmente acho que a gente vai discutir, mas eu acho que a minha opinião é bastante positiva em relação, até porque já tinha tido o julgamento da segunda turma. Então, acho que quando não tem essa contrapartida, os contribuintes estão bem tranquilos, mas aí vai vir um ponto 3 para a gente discutir, que é a pedra no sapato dos contribuintes. Legal. A ideia agora é justamente a gente mudar um pouco o foco, né? A Patrícia falou aí sobre o que o STJ disse claramente, e foi isso que ela resumiu muito bem, mas o ponto da pergunta, ele faz parte desse segundo capítulo da nossa conversa aqui, que é o que o STJ não disse tão claramente assim. Eu vou chegar daqui a pouquinho lá no ponto 3, eu só não queria perder a oportunidade de tratar deste outro aspecto aqui, que também está dentro daquilo que o STJ não disse tão claramente. Que é importante, e né, até fazendo uma ressalva antes de evoluir, eu vou exercer esse papel aqui nessa conversa, tá? De provocar e de trazer algumas questões à luz para serem discutidas, mas só para deixar claro, não quer dizer que eu estou defendendo ou dizendo ou sendo pessimista em relação ao julgado, mas eu acho que ao trazer à luz algumas questões, a gente pode até inclusive reafirmar que elas não são assim tão graves assim, mas de toda forma esses são os pontos que eu queria tratar, começando sobre o que é benefício fiscal, porque toda a tese é baseada em crédito presumido e outros benefícios fiscais, né? Mas o que está dentro de outros benefícios fiscais? Por exemplo, imunidade. Lá na decisão que afetou esse tema aos recursos repetitivos, falava os outros benefícios, isenção, redução de base, imunidade. Ela tratava a imunidade até então como possivelmente um benefício fiscal. E durante o julgamento, isso foi problematizado e os ministros concordaram que imunidade não é benefício fiscal. Imunidade é dada pela Constituição e o Estado não tem o poder de dar ou retirar imunidade. Ela simplesmente existe e se aplica obrigatoriamente a quem tenha a ela direito. Tá? Então, sobre esse prisma, tá? Não é benefício fiscal. Então, não dá para extrair, por exemplo, do que foi dito claramente ali nos pontos 1 e 2, que você pode excluir imunidade, por exemplo, exportação, né? O ICMS que não é devido por ser exportador, da base de cálculo do imposto de renda da CSLL. Vamos combinar que enxergar a imunidade como benefício é esticar a corda até estourar, né? Exato. Mas tem outros que também valem a reflexão. Tá? Os pontos 1 e 2 mantiveram, tão simples assim, a menção a diferimento. E é questionável se diferimento é ou não é benefício fiscal. Né? Diferimento é tido por muitos como uma substituição tributária, uma técnica de arrecadação. É verdade que o PRODEC, que é o benefício fiscal, que foi objeto de um dos julgados do STJ, ele era um diferimento, mas a subvenção não estava no diferimento. Ele era um diferimento com perdão dos acréscimos legais devidos pelo pagamento em atraso do imposto. Então, a subvenção é o perdão desses acréscimos, não era o diferimento em si. Então, eu acho que aqui vale colocar um ponto de interrogação sobre
o alcance dessa palavra diferimento que ficou no acórdão. Eu não aplicaria inadvertidamente o acórdão a todo e qualquer tipo de diferimento. Acho que vale a decisão, né, porque o acórdão não saiu, vale esperar o acórdão, eventualmente embargo de declaração. Acho que são muitos pontos aqui que eu acho muito provável que haja embargo de declaração, por mais completo que o acórdão seja. Então, diferimento é um segundo ponto de atenção sobre o que é benefício fiscal e não ficou tão claro assim. O acórdão também fala, com todas as letras, em redução... Acórdão não, desculpa. A decisão, né, a tese vencedora, fala com todas as letras em redução de alíquota. E aqui, isso não foi problematizado, não tem nenhum dos precedentes do STJ que tenha tratado especificamente de um benefício de redução de alíquota. Mas vale uma observação, uma diferenciação entre o que é o poder, né, a legitimidade que tem o Estado de definir quais são as suas alíquotas internas, e aí geralmente existe uma alíquota padrão, e existem operações e produtos que ficam sujeitos a alíquotas diferenciadas, alíquotas reduzidas. Por exemplo, a alíquota padrão pode ser 18%, mas produtos ficam sujeitos à alíquota de 12% normalmente. Nem por isso você está necessariamente diante de um benefício, uma subvenção fiscal de redução de alíquota, né? Faz mais sentido falar em redução de alíquota como subvenção em casos específicos, que a empresa que está sujeita a uma situação específica vende a um determinado tipo de cliente, está num determinado setor, por um determinado prazo, etc. Enfim, que fuja da regra, tenha uma alíquota excepcional aplicada a ele, para então se falar em redução de alíquota enquanto subvenção. De novo, é uma aproximação que eu estou fazendo, não é que o STJ fez essa diferenciação, não. E outro tema que chama atenção na decisão é a menção a, entre outros benefícios. Aqui eu acredito que até acertadamente os ministros, por proteção, por segurança jurídica, preferiram usar o entre outros. Pode parecer contraintuitivo, porque, teoricamente, quanto mais assertivo, quanto mais taxativa com a tese, mais bem definida fica o que está dentro e o que está fora. Mas os ministros ponderaram o seguinte: os benefícios fiscais do ICMS são inúmeros, são vários, pode haver uma certa criatividade que pode sempre ter um benefício novo, com um nome diferente, com uma sistemática diferente. E a ideia aqui é colocar um ponto final na discussão entre crédito presumido e quaisquer outros benefícios. Então, o entre outros vem cumprir esse papel. Ô Pedro, antes de você seguir, deixa só que eu estou vendo aqui nos questionamentos, só para ficar claro as partes que a gente já tratou, algumas pessoas estão perguntando assim, ok, se tem que cumprir os requisitos, então como fica a recuperação do passado, dos 5 últimos anos? Bom, se você não cumpriu os requisitos nos últimos, né, anos, não tem como recuperar. Né? Você começa a poder se beneficiar da tese no momento que você começar a cumprir os requisitos, que seriam, então, a fazer a reserva, contabilizar e não distribuir, exceto para o crédito presumido do ICMS, né? Lembrando essa distinção. Há quem defenda que você pode cumprir tardiamente, ou pelo menos que se você tinha patrimônio líquido suficiente, ou que se você tinha capitalizado e o capital social já é naturalmente uma das possíveis destinações da reserva de incentivos, há quem defenda que isso é possível, mas realmente é bem arriscado e, no mínimo, não conta com a aprovação da Receita Federal. E o STJ também não disse isso. Não, ele não disse. Para quem quer aproveitar o passado e não cumprir os requisitos, precisa, então, refletir um pouco, porque o risco certamente é maior. Exato. Então, aqui a gente chega... Acho que era bom fazer um resumo de onde a gente está, porque daqui em diante a gente vai discutir um pouco mais o ponto 3, que é o ponto que gera um pouco mais de discussão. Então, acho que é bom a gente compilar. No fim das contas, né, para simplificar, o crédito presumido pode ser excluído sem cumprir os requisitos, e isso já tinha sido dito até antes do julgamento do dia 26 de abril.
Aí, só completando aqui, porque também teve uma pergunta sobre o crédito presumido, quando a gente fala não cumprir os requisitos, significa não precisa fazer reserva e, obviamente, pode distribuir, né? Tem essa... Então, é não cumprir nada, não precisa fazer reserva e pode distribuir. Se a pessoa tiver uma decisão judicial, não é um repetitivo. Isso. Já os outros benefícios fiscais é justamente o que a gente vem conversando aqui. Cumprindo os requisitos, é possível excluir. E aí a gente abriu essa terceira caixinha vermelha, regimes fiscais diferenciados, para fazer a distinção do slide passado, porque alguns tratamentos fiscais diferenciados não necessariamente serão considerados benefícios fiscais. Então, a eles não vai se aplicar tudo isso que está sendo dito sobre a possibilidade de exclusão assentada pelo STJ. E agora a gente entra, então, no ponto 3, que é o ponto que, como já foi antecipado um pouco aqui na discussão, talvez, desdiga um pouco do que o ponto 2 disse, ou pelo menos talvez crie um novo embaraço diferente daquele embaraço da contrapartida que a gente vinha discutindo até então. O ponto é grande, então eu separei um trecho em negrito aqui que vai passar a principal mensagem de onde que está o cerne desse ponto 3. Tá? De acordo com ele, a Receita Federal pode proceder ao lançamento do Imposto de Renda e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, verificar que os valores oriundos do benefício foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico. Ou seja, lá no ponto 2, foi assentado que não é necessário que o benefício tenha sido concedido para implementação ou expansão de empreendimento econômico. O ponto 3 diz, mas pode ser verificado se os recursos foram ou não utilizados para uma finalidade que garanta a viabilidade do empreendimento ou se eles foram utilizados para uma finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento. Tá? Esse foi um ponto trazido pelo Herman Benjamin. Ele fundamentou esse ponto como algo que decorre naturalmente do voto do relator, Benedito Gonçalves, dizendo que é só um aprimoramento, uma explicação complementar dos pontos 1 e 2. Isso acho importante, acho que seria muito útil se isso vier escrito no acórdão, porque isso vai ajudar a dar um norte interpretativo muito melhor para o conteúdo desse texto aqui. Porque, por outro lado, esse texto solto desprendido do contexto, do seu fundamento alegado pelo ministro, ele tem palavras que podem levar a interpretações diferentes, né? E o texto ganha vida quando ele se desprende do seu autor, ele ganha vida própria, então talvez ele seja interpretado simplesmente com base nas palavras que estão ali. Então é isso que eu separei aqui para explorar um pouco mais em detalhes, mas de novo, com a única intenção de problematizar e não querendo dizer que vivemos agora em um cenário caótico em que está tudo confuso. Tá? Mas são perguntas que é interessante a gente tentar responder. A primeira delas é, o que é empreendimento econômico? Tá? Parece uma pergunta tola, autoexplicativa, mas tem uma razão de ser. Porque, lembrando o histórico, as contrapartidas, ou seja, o requisito de ser considerado como implantação ou expansão de empreendimento era colocado pela Receita Federal como necessário. Foi afastado pelos pontos 1 e 2 deste mesmo julgamento. Como tal, faz pouco sentido, a meu ver, continuar se referindo a empreendimento econômico. Então, seria melhor se referir e que os recursos sejam utilizados na viabilidade da empresa, do negócio, porque empreendimento econômico é algo específico. Quando você fala que precisa implantar um empreendimento, fica claro que tem um empreendimento, mas quando vem um benefício fiscal de redução de base no anexo do regulamento do ICMS e simplesmente a lei confere o benefício a determinado produto, o benefício foi conferido ao produto, que é vendido pela empresa, não foi concedido ao empreendimento econômico. Então,
o que é garantir a viabilidade do empreendimento? Eu tenho que investir a subvenção na produção daquele mesmo tipo de produto, pode ser de outro produto, pode, se eu fabricar na mesma fábrica outro produto não subvencionado, eu posso direcionar recursos para ele. Então, né, o que é o empreendimento? Acho que seria melhor falar simplesmente na empresa. Outra pergunta. Quais são os valores oriundos do benefício fiscal a que se refere a tese do ponto 3? Aí eu vou me valer da máxima de que dinheiro não tem carimbo. Então, a referência a valores oriundos do benefício fiscal pode causar alguma dúvida. Ah, mas eu fiz um investimento aqui em outro negócio que não é o empreendimento econômico. Tá, mas qual dinheiro você usou para fazer esse investimento? O dinheiro da subvenção ou outro dinheiro? Não tem, assim. Mas, de toda forma, como o objetivo aqui é problematizar, parece fazer sentido, até que seja, pelo menos, melhor esclarecido, que haja algum tipo de controle gerencial paralelo sobre a utilização dos recursos em algum tipo de atividade que se relacione com a atividade subvencionada, para evitar ser pego no contrapé com alguma tese que questione com base nesse enfoque de valores oriundos do benefício fiscal. Um terceiro ponto de atenção: alguns benefícios fiscais de ICMS, por definição, conceitualmente, eles, como condição de fruição do benefício, existe o pressuposto de repasse integral no preço. Existem, inclusive, campos específicos na nota fiscal para poder dizer qual era o preço com ICMS cheio, qual é o ICMS subvencionado e, consequentemente, qual é o preço da mercadoria sem o ICMS subvencionado. Então, a pergunta que fica é, bom, usar 100% da subvenção recebida para repassar no preço é garantir a viabilidade do empreendimento? Ou garantir a viabilidade do empreendimento pressupõe que o dinheiro fique na empresa? Porque, nesse caso, por definição, ele não vai ficar. Tá? Então, também para finalizar esse ponto, eu trouxe aqui alguns exemplos de situação que poderiam ser objeto de algum receio por quem faça uma interpretação tão, vamos dizer, tão dificultosa como essa que eu estou trazendo aqui, cheia de obstáculos, tá? De novo, só para problematizar. Mais de um negócio tem o mesmo CNPJ, mas apenas parte é subvencionada. Então, vendo 2 produtos, ou então até vendo produtos, presto serviços e alugo imóveis no mesmo CNPJ. O fato de eu investir recursos em atividades diferentes daquela atividade que gerou a subvenção vai ser considerado não usar recursos para garantir a viabilidade do próprio empreendimento, ou até uma questão mais pontual, empréstimos intercompany. A partir do momento que a empresa usa parte do seu caixa para fazer empréstimos, ou simplesmente aplica no mercado financeiro para o dinheiro não perder valor, isso é não utilizar na viabilidade do empreendimento, aí vem possibilidades diversas que já foram até enfrentadas em outras questões parecidas, né, e poderiam, eventualmente, se isso não for explicado no acórdão, vir a ser trazidas também para esse foro das subvenções. Só para a gente se organizar aqui, temos mais de 5 minutos, podemos passar um pouquinho ainda, mas só para fechar a questão do item 3, Pedrão, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: situação, o exemplo do convênio ICMS 100, que trata de benefício fiscal para o segmento de fertilizante, em que há uma previsão de contrapartida, mas não individualizada, e sim para o setor. Né? Como é que fica, então, nesse caso em que a contrapartida tem essa questão peculiar, que ela não é aferida por contribuinte? Contrapartida, a gente vai até passar um pouco por isso, tem tudo a ver com isso que a gente está discutir a extensão da palavra contrapartida, a abrangência da palavra contrapartida. A contrapartida que até então era discutida era a contrapartida direta e específica do contribuinte, aquela que o contribuinte assina um protocolo de intenções, geralmente, tem um regime especial, então que se obriga a investir tantos reais, a gerar tantos empregos e emplacar tantos carros no Estado. Esse tipo de contrapartida específica, não é uma contrapartida genérica prevista no convênio.
Por que Então, que eu mas estou dizendo isso? diga, desculpa. Porque é a implantação ou expansão do empreendimento econômico. Então, mas concordo, mas se ao final prevalecer na sua inteireza o item 2, eu acho que o assunto, por exemplo, fica prejudicado, não se cogita mais de contrapartida, seja É, individual por contribuinte, seja do setor, quer dizer, esse tema só se coloca se entender que o item 3 de alguma maneira mitigou a força do item 2. é, Se prevalecer que o item 2 afastou, confirmou que a contrapartida é irrelevante, eu acho que o tema fica prejudicado. eu acho que agora eu concordo com o Paulo, isso é importante a gente colocar. O item 3, a gente acha que vai vir um esclarecimento melhor no acórdão, mas dificilmente ele vai retroceder para estabelecer algo em termos de contrapartida. Talvez ele Assim vá mais esperamos. no sentido do gasto, né, da manutenção daquele dinheiro no empreendimento. Mas se tinha uma contrapartida que era para o setor e não era para a pessoa, ou se não sequer tinha contrapartida, isso é hoje irrelevante. Né? O STJ disse que não pode ser exigida uma contrapartida para investimento. Então, acho que a questão está sanada, né? Sobretudo porque a gente tem aquele antecedente da segunda turma. Como a gente está super curto de tempo, Pedro, eu não sei se talvez vale a pena a parte abordar a questão da carta da Receita, que eu acho que é um tema bem, enfim, que tem causado bastante apreensão. Como é que está aí a sequência da Vale, exposição? vale sim. Esse próximo slide, por coincidência, ele abrangia exatamente essa questão. Acho que ele traz um pouco mais de clareza sobre a questão das contrapartidas, um histórico sobre como elas foram discutidas até então, desde o parecer 112 de 78 e toda a discussão. Só para dizer, a mensagem objetiva existiu uma discussão muito grande sobre contrapartidas, e até o ponto 2 do julgamento de 26 de abril foi superada em recurso repetitivo, né? E o ponto 3 vem com essa possibilidade de abrir, uma possibilidade, tá? De reabrir a discussão com um novo viés. Então, aquela discussão de contrapartida foi superada, talvez precisamos agora debruçar sobre uma nova abordagem para a contrapartida. Acho que essa é a mensagem em geral. Mas, concordando com você, Paulo, acho que esse assunto a gente tratou aqui de uma forma suficiente. Eu vou abrir aí para... Acho que é interessante a Patrícia falar um pouquinho dessa parte final, sobre a intimação que as empresas receberam. Então, nós vamos roubar uns 5 minutinhos de vocês, porque normalmente a gente deixa as perguntas para o final, mas dessa vez a gente mudou. Bom, e rapidamente, nós temos o super noticiado, mais de 10 mil contribuintes receberam, né, essa cartinha da Receita Federal, que é um pedido de providências. E aí a gente queria comentá-la rapidamente pelo seguinte: o primeiro ponto não foi feito pela Receita Federal uma verificação corretinha, né? Nós temos clientes que receberam essa cartinha, e o que diz a cartinha? A cartinha diz, olha, eu verifiquei aqui que você faz... Teve julgamento repetitivo do STJ. Eu verifiquei aqui que você fez as exclusões e não parece ter cumprido os requisitos. Então, retifica ou então apresenta os cálculos. Basicamente é isso. Então, primeira observação, tivemos clientes que só fazem exclusão do crédito presumido, que não estava em julgamento. Então, já vê que a Receita Federal não está fazendo um filtro correto. E a segunda ponderação que me causou estranheza, e aí é um ponto importante, na carta, a Receita Federal fala, olha, se você realmente não cumpriu os requisitos, né, vou te sugerir um procedimento aqui para você regularizar essa questão. E, ao sugerir o procedimento, ela sugere um procedimento que ele não passa pela denúncia espontânea. Ou seja, se seguir esse procedimento indicativo da Receita para aquelas empresas que querem, né, fazer esse pagamento, vai ter um acréscimo de multa de mora que poderia ser evitado, um acréscimo de 20%. Então, em relação à cartinha, só deixando esses duas observações de que ela precisa realmente ser bem avaliada e bem respondida, porque não nos parece que a Receita fez um filtro.
A pegadinha adequado. a pegadinha da cartinha é que ela manda retificar primeiro e pagar depois. E aí, se você retifica primeiro, você perde a denúncia espontânea. E a denúncia espontânea te economiza só 20%, né, que é multa de mora, então é um valor muito relevante. Então, se as empresas que querem, que receberam e, de repente, precisam de algum apoio em relação a isso, para ter um pouco de atenção, que não é uma cartinha tão despretensiosa como aparenta ser. E passando para frente. Último slide, aí eu vou até pedir para o Pedro ir me complementando aqui, porque esse é o nosso último slide para a gente fechar o tema, tá? A gente falou muito sobre a questão da exclusão do crédito presumido, sem requisitos, não precisa fazer reserva, pode distribuir. Isso é com a ação judicial, ainda não é repetitivo e não existe, esse slide, a gente quis chamar a atenção para isso, não existe um ato da Procuradoria da Fazenda Nacional, que é aquele ato que dispensa recorrer, dispensa contestar. Quando a Receita edita um ato dessa natureza, e esse ato pode ser editado quando já tem jurisprudência maciça, ou quando tem um repetitivo, quando ela edita esse ato, ela torna aquela decisão abrangente, ela acaba estendendo para todo mundo, né? Quem tem a ação, quem não tem. Esse ato não existe ainda. Então, Isso que para quem... Desculpa, Paty, só para não perder o gancho, isso que Claro. você está dizendo responde a pergunta que o Walter acabou de fazer aqui. Exatamente isso. Quer dizer, se o seu benefício, Walter, é crédito presumido, você não precisa cumprir os requisitos do artigo 30, pode distribuir, pode ser feliz tranquilamente, mas precisa judicializar, porque esse tema, o próprio tema Então, do você vai crédito ser autuado. presumido, exato. Quer dizer, é Vai uma ser autuado. judicialização com ganho de causa quase certo, né? Mas ele convém ter ação. Tá? E para o crédito presumido, essa do Pacto Federativo, como não é repetitivo, o CARF não pode seguir. Então, para o crédito presumido, se você não quer recuperar os 5 anos para trás, porque para o crédito presumido dá para fazer isso. E fazer as exclusões sem né, nenhum cumprimento de requisito, distribuindo, tem que judicializar. Hoje tem. Se um dia tiver o ato da PGFN, a coisa muda de figura. Para os demais benefícios, eu fiz um quadrinho aí, que é, os demais benefícios a gente deve cumprir os requisitos do artigo 30. Fazer reserva, não distribuir. Se o benefício não é atrelado à expansão de prendimento, nem nada, vocês precisam tomar uma decisão. Tem 2 caminhos hoje para serem seguidos, tá? Em relação a esses benefícios. Primeiro que tem que cumprir requisito, esse não tem jeito. Esses 2 requisitos tem que cumprir, senão não tem jeito nem de ingressar com a ação judicial. O primeiro caminho é não ingressar com a ação judicial, aguardar eventualmente ato da PGFN, porque é um repetitivo, ou ser autuado e discutir isso no CARF. Esse é um caminho. Ou ingressar com a ação judicial. Ah, Patrícia, mas isso é um repetitivo. É um repetitivo. Repetitivo não tem efeito erga omnes, embora muita gente confunda isso. Ele só surte efeito para as partes. O que o repetitivo te garante ao contribuinte é que, se ele ingressar como ação judicial, ele garante que aquela tese fixada vai ser aplicada no caso dele, tá? Mas ele não garante que a Receita não vai autuar, enfim, nada disso. Então, como hoje nós não temos ato de dispensa da Receita, há alguns caminhos para quem quer fazer a exclusão ou do crédito presumido ou dos demais benefícios para serem analisados. E, assim, a nossa recomendação aqui, acho que o nosso sócio Marcos, que deve estar assistindo aqui também do tributário, a gente chegou a dar uma entrevista, não me lembro bem se foi para o Valor ou para a Folha, é que vá analisando essa possibilidade, porque o cenário nos parece mais favorável e mais claro, né, com mais segurança jurídica, mas é bom aguardar o acórdão do STJ para saber exatamente o caminho a se seguir. Excelente. Muito bom, gente. Para deixar muito claro aqui um ponto que acho que é importante, nós falamos muito sobre cumprir requisitos e a importância disso, etc. Então, na prática, por que isso é importante? Porque é importante a distinção entre cumprir ou não cumprir requisitos. Porque
quem se beneficia de crédito presumido, faz a exclusão e não constitui reserva, pode distribuir esses recursos aos acionistas. Então, por isso a gente insiste tanto em poder cumprir ou não cumprir requisitos como algo importante. Né? E enquanto a Patrícia falava, eu passei aqui pelo Q&A, eu acho que nós passamos por todas as respostas. A única que ficou pendente foi uma pergunta se nós vamos disponibilizar o arquivo da apresentação. Então, Claro. para terminar com a ansiedade do pessoal, a gente disponibiliza, assim, para os participantes. Então é isso, gente. Queria agradecer demais a presença de todos. Ficamos muito felizes com a audiência. Tivemos mais de 100 pessoas enfim, nos ouvindo aí durante todo o tempo. Ficamos bastante contentes. Espero que tenha sido proveitoso aí para todos. E aí aguardem aí nas próximas semanas a próxima edição aí com algum outro tema também bastante atual, bastante importante. Essa foi mais uma edição do nosso Café Tributário. Queria agradecer o Pedro, agradecer a Paty e agradecer a todos os presentes. Um bom dia a todos e tudo de bom. Bom dia, isso aí. pessoal. Bom trabalho. Obrigada. Um Bom dia. abraço.